comigo a palavra do Senhor em 2 Crônicas 7,14. Nós vamos entrar no mês de setembro. Em setembro temos a independência do Brasil, não é? No dia 7, domingo que vem. É um grito que Dom Pedro deu lá na margem do rio Ipiranga, né? Independência ou morte! E Jesus na cruz deu um grito que ecoa até hoje. Até hoje, o grito que fez a obra completa em nós. Está consumado! O preço foi pago! Estão livres da condenação que pesa sobre vocês. Esse grito dado traz para nós liberdade no nome de Jesus. Somos livres pelo sangue do Cordeiro. Amém, amados? Então esse é um mês que nós entramos pedindo ao Senhor o que está escrito em 2 Crônicas 7,14. E trazendo à memória que essa é a vontade de Deus para aqueles que querem uma família sarada, uma cidade sarada, uma nação sarada, uma igreja sarada. Só tem essa maneira, não tem outro jeito. E aqui nós lemos 2 Crônicas 7,14. Vamos ler juntos em voz alta, quem puder? Leia junto comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Diga amém, Jesus. Fala, eu creio nesta palavra e eu preciso, Senhor, que ela tenha vida neste mês de setembro e todos os dias na minha vida. Em nome do Senhor, fala conosco, amém? Pode assentar-se. Deus abençoe sua vida, sua história, sua casa. Você que nos assiste na live, que hoje clicou aí no link que alguém passou para você, alguma pessoa enviou para o amigo, enviou para a família, porque acredita que a palavra hoje tem liberdade de chegar muito mais rápido do que antigamente, né? Hoje nós temos a tecnologia que faz uma pessoa no outro país estar aqui na igreja conosco, assistindo o culto, mesmo que não esteja presente, não é verdade? E receber a mesma vitória, a mesma bênção, o mesmo milagre que nós estamos recebendo por estar aqui na presença do nosso Deus, nesse dia lindo de sol que Ele preparou para a nossa história. Glória a Deus. Então todo avivamento, ele é precedido de oração. Não tem jeito de uma resposta vir sem orar. Não tem como nós recebemos milagres de Deus sem ir aos pés do Senhor, sem falar com Ele, sem acordar pela manhã, sem acordar da madrugada. Ele nos acorda e a gente pensa, nossa, estou com vontade de ir ao banheiro, nossa, pedi o sono. Nada, porque você é saudável, verdade, não há nenhuma doença. Então por que acordou e o sono podia ser completo? Porque o Senhor está com saudade. Ele quer falar, Ele quer ouvir o clamor, Ele quer conversar. Deus deseja se relacionar mais conosco. Ele quer ouvir a nossa voz, porque continuamente tem o Senhor estado conosco, mas nós às vezes fugimos, trabalhamos tanto, tão ocupados, tão atarefados, dispersos na mente, mas Ele está sempre presente, aleluias, e Ele nos chama, Ele fala, quero conversar, vem falar comigo, vem me buscar, buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes completamente, desliga de tudo, de todo o coração, e nós vamos encontrá-lo, e Ele é fiel para responder. O ouvido não está surdo para ouvir, a mão não está encolhida para abençoar. Deus responde, fala comigo, Deus responde.
Amém? Quando Deus tem algo muito grande para realizar em favor da igreja, o desejo dele é que esse ato seja precedido de oração contínua, fervorosa do seu povo. Nós precisamos de avivamento, precisamos arder de paixão pelo Senhor. Nós precisamos ter mais essa sensação e essa certeza, essa autoridade de que Deus é na minha vida, Deus é com você o tempo inteiro. Que o problema vem, a luta, a dor, mas eu sei que o Senhor é comigo por onde quer que eu andar. Não é apenas uma lembrança vaga, que Ele será, acho que Ele vai me ouvir, eu acho que Ele vai me... Não, eu sei que o meu Redentor vive, e é poderoso para fazer, Ele é na sua vida. Diga amém, Jesus, glória a Deus. Mas estamos vivendo tempo de estiagem, de sequidão, de distanciamento. Será por quê? Porque nós falamos de oração, mas não perseveramos em orar. Nós dizemos que é necessário clamar, mas clamamos muito raramente com a intensidade que devia, não é verdade? Devíamos falar mais com o Senhor, devíamos buscar mais a face do nosso Deus, devíamos dar um tempo vazio, ao invés de correr lá para as redes, que não há pecado nenhum de tê-las, elas são necessárias para conversar, falar com o Pai, em pensamento. Às vezes o lugar nem permite clamar, né? Porque antes de pensar ele já ouve, né? Ele já sabe, aleluias. Então é possível falar com o Pai, criar este relacionamento tão fácil, de um Deus tão santo que se abriu a nós, como um pecador como nós, tem acesso a um Pai tão amoroso, que basta falar em nome de Jesus, no sangue de Jesus, e Ele nos ouve, porque Jesus não disse que é um caminho ou uma porta, Ele disse: eu sou este caminho ao Pai, venha a Ele através de mim, eu sou o caminho ao Pai. Fale com Ele, dá para conversar com Ele das dores, das preocupações, daquilo que mais preocupa, daquilo que ainda não foi respondido, daquilo que ainda não estou entendendo, daquilo que está apertando, daquilo que está machucando, da doença que ainda não saiu e que vai sair em nome do Senhor, daquilo que preocupa a alma, daquilo que abate o coração. Dá para falar para Ele das graças recebidas, como o Senhor é bom. Eu me lembro do que o Senhor fez, o Senhor me abençoou meu filho, o Senhor foi comigo, como o Senhor é bom, o Senhor me chamou para estar com o Senhor. Ah, como eu te amo, Deus. Precisamos dizer a Ele como Ele é precioso para nós, como nós o amamos, como nós o queremos, e quanto distante temos ficado, mas nós não queremos, porque a nossa alma tem sede dele, não tem? Ai, que vontade de senti-lo mais, ai, que vontade de experimentar mais, ver este milagre liberado em nome de Jesus, e ver que a mão do Senhor já agiu em nosso favor. Aleluias. É tão maravilhosa a sua presença, e é contagiante. Quanto mais a gente busca, mais temos vontade de estar perto dele. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais ficamos longe, mais dificuldade temos de falar coisas simples para ele. Estou aqui. Diz que um homem chegou na igreja, ajoelhou ali atrás, ficou calado. O irmão que limpava a igreja via. Todo dia aquele homem naquele horário entrava, a igreja estava aberta, ele ficava ali. E ele passou um dia perto do homem, o homem falou assim: Pai, estou aqui. Só isso que ele falava, não falava mais nada, e ia embora. Depois passou uns dias e o homem não apareceu mais.
Aí aquele homem que limpava a igreja, acostumado a sempre fazer no hospital visitas, ele entra, depois de visitar um irmão da igreja que estava doente, ele passa em frente a uma porta e vê aquele homem que entrava todo dia e ficava ali ajoelhado e fala: pai, estou aqui. Ele entrou no quarto e viu o homem e falou: eu não te vi lá mais. Você não está bem? O que aconteceu com você? Ele contou que não estava bem e contou algo que nunca mais este homem esqueceu. Ele disse: todo dia eu passei em frente àquela igreja, que eu era novo na cidade, não conhecia ninguém, entrava e falava todo dia com o pai: pai, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, eu não sei mais falar mais nada. Você acredita que nesses dias aqui no hospital, ele veio me visitar? E ele disse: filho, eu estou aqui. E eu sei que eu vou para casa, porque não tem como ficar doente se o Pai está presente na nossa vida. Não tem como. Eu vou para casa curado, porque ele disse: filho, eu estou aqui. Às vezes precisamos de palavras mirabolantes para conversar com o Pai. Mas ele diz: antes mesmo de você pensar, eu já conheço. O coração fala. Não tem palavras. Não sei o que pedir. Não estou discernindo qual é o clamor que eu faço para ser atendido. Apresente-se a Ele e Ele vai ler o seu coração, porque Ele tem cuidado de nós. Aleluias! E Ele vai responder, porque Ele é fiel. Ele clama e eu vou te responder. Então, se Ele diz que responde, mesmo que eu não tenha lindas palavras, mas se eu tiver um tempo para me apresentar a Ele, fala comigo, Ele vai responder. Então, por que nós pregamos sobre oração, mas não dobramos os joelhos continuamente para orar? As nossas igrejas, a reunião de oração da quinta-feira está em coma. Quem é voluntário para orar na quinta-feira? Quem vem orar? Quem? E é tão necessário para nós. É orar para buscar a vitória que precisamos. É para agilizar o processo. É para abrir as portas do céu. Porque há um princípio divino. Quando 2, 3 ou mais concordam em algo, é ligado na terra e é ligado no céu. Se desligado na terra, é desligado no céu. Mas nós sabemos que é importante, nós conhecemos este princípio, o princípio de concordância, tão falado. Jesus anunciou, Ele diz que estará presente onde 2 ou 3 estiverem ali reunidos. Nós sabemos, mas estamos muito ocupados para dar esse tempo para o Senhor. Então Salomão vem nos lembrar: se o meu povo, e nós somos este povo, somos do Senhor, você é de Deus, é filho amado, querido do Senhor, propriedade, povo escolhido, nação santa, sacerdócio santo do Senhor. Humilhar-se é sujeitar-se ao poder, é depender de Deus, e não só do esforço particular, da habilidade, da capacidade, daquilo que sei, daquilo que Ele mesmo me deu, de habilidade para fazer, mas depender dEle, dizer: eu não posso fazer se o Senhor não me ajudar, eu não vou ter sucesso se o Senhor não for comigo, se não for comigo eu não vou vencer, porque há muito problema no caminho, há muito acidente
acidente no caminho e eu preciso que o Senhor me livre da água para ela não me afogar, do fogo para não me queimar. Eu preciso do Senhor, vá comigo. Depender dele é chamá-lo para viver a vida que nós estamos vivendo hoje. Nós precisamos dele. Por mais capaz, profissional que saiba fazer com coração, porque se preparou bem, por mais boa esposa, por mais boa companheira, boa mãe, nós precisamos em certas situações de direcionamento, de saber o que fazer, o que falar, o que agir, como agir. No nosso trabalho, que definições vamos tomar, que decisões vamos tomar. Na hora da dor, da angústia, o que vamos fazer? Porque isso define a nossa fé, não é mesmo? Nós precisamos do Senhor. Amém, amados? Todos estão muito ocupados para se ocupar com Deus em oração. Um grande homem de Deus, Spurgeon, disse: se as pessoas não são dedicadas à oração, elas são dignas de pena, são dignas de compaixão, estão se achando autossuficientes. E nós nunca achamos isso, porque é impossível viver sem a ajuda de Deus. É impossível vencer sem a ajuda do Pai. Por mais que a gente pense, olha, está dando tudo certo, as coisas estão caminhando bem, o dia da angústia virá. E quando vir o dia da angústia, se as nossas forças forem poucas, com pouca será a nossa força. Diz a palavra, com pequena será a nossa força. Não há como sobreviver sem um apoio, sem a ajuda, sem a mão poderosa de Deus abrindo o mar. É Ele que abre o mar, é Ele que abre portas, e portas que fecham são Ele também que faz. Não tem jeito sem ser com o Senhor. E Lucas, o evangelista, diz: quando Jesus orou no Jordão, o céu se abriu, o Espírito Santo apareceu em forma de pomba, e Deus falou. Lá em Lucas 3, 21 e 22, diz: quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também foi batizado, e enquanto ele estava orando, Jesus orava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio uma voz do céu dizendo: tu és o meu Filho amado, em quem eu me alegro. Aleluias. Quando Jesus orou, o Espírito Santo veio e Deus falou. Quando oramos, o Senhor vem nos ouvir, nos atender e responder, como Ele fez com Jesus. Jesus sendo o Cordeiro de Deus, que se batizou para nos dar exemplo, mostrar a necessidade do batismo, da renúncia, de nascer para Deus. Ele desce as águas, e João fala: mas como é isso? Eu que devia ser batizado pelo Senhor, o Senhor que vem a mim. Convém que se cumpra a justiça de Deus. E aí ele fala com o Pai, o Espírito pousa em forma de pomba, e Deus filho: ah, meu filho querido, eu me alegro. O Pai se alegra quando falamos com Ele. Ele tem alegria em nos receber na sua presença. Glória a Deus. Mas como se deve orar por avivamento? O que caracteriza essa oração que aviva a gente, que desperta, que levanta a gente, que acorda a gente, que tira a gente da inércia e que faz a gente entender que não é só pastor lembrando a gente, não é só uma lembrança do que está na palavra, mas é uma exigência para a vida, é uma exigência para a vitória, é uma exigência para a resposta chegar, é uma exigência no nosso coração da parte de Deus, para o céu se abrir sobre nós. O que temos que fazer então? Diz em Isaías 62, verso 6 e verso 7, quero ler para você Isaías 62. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pôs guardas, que todo dia e toda noite, fala todo dia e toda noite, jamais se calarão, vós os que fareis
lembrando ao Senhor, ou lembrando o Senhor, não descanseis, não deis a Ele descanso, até que Ele estabeleça Jerusalém e ponha por objeto de louvor na terra. Então a oração que vem antes desse avivamento acontecer em nós, no nosso coração, como é que eu começo a orar para Deus me despertar para o propósito para o qual Ele me chamou nessa terra? O que eu faço? Que tipo de oração? Que clamor eu faço? É uma oração constante. Seja só com o coração, que eu não sei ainda o que dizer, o que pedir, como falar. É todo dia, andando, trabalhando, lavando louça, pela rua. Uma oração perseverante. Diz o versículo 6, todo dia, toda noite, jamais se calarão. Diga amém. Quando é que devorar? Todo dia, toda noite. São orações longas? Pode ser, se você já acostumou fazer, mas pode ser pequenas flechas. Estou aqui, Senhor. E Ele vai dizer, estou aqui, meu filho. Oh, glórias. Todo dia e toda noite. Isaías está falando de buscar, de orar de noite, de orar de dia, mas ele está falando de perseverar, em toda hora, lembre-se, levante o pensamento cativo ao Senhor, todo o tempo na presença de Deus, persevere. Ele está falando de orar constantemente, e a maior dificuldade nossa como igreja, não é orar, gente, é orar com perseverança, porque a gente ora, de vez em quando, sempre que dá, mas aqui diz que é constantemente, né? Sem desanimar. Quem está buscando avivamento precisa ser perseverante. Fala, perseverante. Eu estou querendo ficar melhor do que eu estou, preciso melhorar como pessoa, eu preciso mais de Deus, eu quero mais a graça, eu quero mais a presença do Senhor. Então eu preciso ser o quê? Perseverante, insistir. Lucas 18:1 diz para nós, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para lhes mostrar que eles deveriam orar sempre, nunca desanimar. Preciso ser perseverante, não desanime, não desanime, não desanime. Ore sempre, chame alguém para orar, ore com o marido, chama o marido para orar, ore sentado, ore deitado, ore de joelhos, ore andando, ore tomando banho, ore trabalhando, sem desanimar. Fala, sem desanimar. Aleluias. Romanos 12:12 de Romanos. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, mas perseverai na oração. Perseverar, não está respondido ainda, continue declarando. Acabei de dizer para Luísa, olha, obrigado Senhor, pelo alimento gostoso que o Senhor deu condições de eu fazer, que ela cozinha divinamente, né? Tem uma mão maravilhosa para cozinhar. Obrigado, Deus, pela comida boa que o Senhor faz. E eu vou comê-la e vou sentir esse gosto delicioso da comida. Porque se ela disser, mas é a químio não me deixa sentir. Isso é um fato. Mas Deus é o Deus que faz qualquer fato se desfazer diante do seu poder. Aleluias. Então eu declaro que eu creio que Deus tem este poder. A oração é essa ferramenta preparada, adequada, única para abrir os céus, para mudar circunstâncias, para quebrar argumentos e para trazer a resposta de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Perseverai na oração. Efésios 6:18. Orem no Espírito. Ou seja, não posso falar glória a Deus, aleluia, Deus me ouça.
posso orar no coração, na mente. Ore em espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos, perseverem na oração por todos os santos, não só por você. Ore pelos outros que estão em luta, por alguém que pediu, por alguém que você percebeu necessitado. Ore pelos outros, clame a Deus. Tenha o seu tempo de falar com o Senhor, mesmo em pensamento. Aleluias. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Colossenses 4,2. Perseverai na oração. A Bíblia inteira vai falando de quanto o Senhor está dizendo: vem Teresa, quero falar com você. Vem Maria, eu quero falar com você mais. Falar mais, eu quero te revelar coisas ocultas que você não sabe, que não subiu ao seu coração, que não chegou ainda ao seu entendimento. Eu quero trazer para você coisas novas, que eu vou revelar na sua vida. Vem falar comigo, glória a Deus. Então a oração que vem antes do meu coração ficar avivado, é uma oração perseverante, mas é uma oração que gera expectativa. Eu não oro por orar. Vou falar com Deus aqui, Deus que sabe. Não, eu vou dobrar o joelho aqui, ou eu vou agora falar com o Senhor e meu coração vai ficar aliviado. A paz vai encher meu coração, eu vou sentir sua presença. Tem expectativa, ela gera a expectativa de que Deus vai ouvir. Fala, Deus vai ouvir. Isso, não estou orando para um Deus mudo, surdo, distante. É um Deus que ouve. Fala, meu Deus ouve. Aleluia, Deus ouve. Um Deus que ouve. Então a oração que gera expectativa. Lá no verso 6. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, eu pus guardas. Eu pus guardas sobre você, cidade de Deus. Orar é vigiar, é aguardar. É estar de olhos abertos como os guardas ficam para guardar a cidade. Guarda não guarda com o olho fechado, ele guarda com os olhos abertos, atentos, discernindo o tempo, percebendo que o diabo está agindo, levantando-se na força do Senhor, declarando a palavra, profetizando a palavra, porque a palavra de Deus não cai por terra, ela se cumpre, não é verdade? É a expectativa, algo poderoso. Deus vai me surpreender, ao me levantar vou ver algo novo, vou ter uma notícia, uma boa notícia, hoje o Senhor vai fazer, diga amém? Aleluias, glória a Deus. Então é ficar de prontidão, é buscar reforço, é buscar ajuda, orar, é clamar ao Senhor dos exércitos, o Deus da guerra, o Deus que peleja. Entra nessa questão, entra nessa situação, entra comigo, Senhor. Então oração sem expectativa não é oração, porque oração que não aguarda a resposta não é oração verdadeira. Concorda comigo? Vou orar, mas não estou esperando. Não vai acontecer mesmo. Para que então? Eu oro esperando. Você já ouviu essa história? Uma mulher que pediu na fome: se eu tivesse 4 batatas para eu comer. Oh Deus, se eu tivesse 4 batatas para eu comer. 4 batatas, 2 eu ia fritar, e 2 vou guardar para depois eu fazer um purezinho. Não vou ficar com fome. Se eu tivesse 4 batatas. Bate na porta quando ela acaba de orar. Bate na porta. A vizinha vem falar: olha, meu marido comprou bastante batata e ele mandou te dar esse saco de batatas. Ela falou: Senhor, se eu soubesse que o Senhor ouve, eu tinha pedido carne. Para que eu pedi batata? Deus sempre ouve. Deus sempre ouve. Deus sempre ouve. Não desista de crer, Deus sempre ouve. Ele é misericordioso. A bondade do Senhor dura para sempre. Deus é misericordioso. Deus sempre ouve. Tem um momento dele agir na situação.
Nunca é tarde. Sempre chega na hora certa. Mesmo que a gente tenha tempo tardio, parece estar demorando demais, não estou aguentando mais. Chega na hora exata. Deus te ouve. Deus te ouve. Deus nos ouve. Ele cuida da situação. É um Deus que cuida. É um Deus que atende. Ele está vendo. Ele sabe a nossa falta de habilidade em tratar com alguns desafios. Mas Ele tem cuidado de nós. Ele tem propósitos para cumprir na nossa história. E não vai deixar que nenhuma folha caia sem que Ele tenha liberado aquilo acontecer na nossa vida. Você crê que Deus tem controle? Oh, aleluia, eu também. Quem ora com expectativa faz como Abacuque. Sobe lá na torre de vigia. Espera a resposta de Deus. Lá em Abacuque 2:1. Por-me-ei na minha torre de vigia, ou seja, vou entrar no meu quartinho, vou sentar naquela cadeira, vou ajoelhar na minha cama, vou lá para o banheiro, vou lá para trás da casa. Agora é meu tempo de falar com Deus. Ponho-me na minha torre de vigia, e eis que sobre a fortaleza vigiarei, para ver o que Deus me dirá, que resposta eu terei da minha queixa. Vou pedir de novo, Ele vai me responder. Eu vou clamar de novo, Ele vai me atender. Eu vou pedir hoje, porque quem sabe é hoje que Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito e te livrará neste caminho. Aleluias. Abacuque ora com expectativa. Jacó ora com expectativa. Ele se agarra lá no anjo do Senhor e não larga o anjo. Ele falou: não vou te largar. Está lá em Gênesis 32:26. Não te deixarei ir se não me abençoares. E o anjo toca na coxa, ele sente dor, ele larga só assim que Jacó deixa. E muda o nome, e a história muda. Deixa de ser Jacó, enganador, suplantador, e passa a ser Israel. Aleluia. Vale a pena insistir. Vale a pena. Quem ora com expectativa espera grandes coisas de um Deus grande. E fala como o leproso falou para Jesus lá em Mateus 8:2. Se tu quiseres, tu podes, Senhor. Se tu quiseres fazer hoje. Eu sei que o Senhor pode fazer hoje. Fala hoje, ainda. Tu podes. Amém? Oh, aleluias. Uma oração que traz avivamento para a gente. É uma oração que não abre mão da resposta. Deus, eu preciso dela. Deus, vai acontecer. Deus, o Senhor é fiel. Deus, faça. Estou esperando. Ela é perseverante. Mas ela tem expectativa e ela aguarda, ela tem certeza. Fala, vai acontecer. Em nome de Jesus. Então é orar até que chegue, aconteça, não desistir. Aleluias. Então a oração por avivamento não é uma oração que desiste no meio do caminho. Eu quero que você fique de pé, por favor. Orar até que Deus restabeleça a igreja, coloque ela como objeto de louvor na terra, segundo o profeta Isaías queria para Israel. Não podemos desistir, diga comigo, não podemos desistir, até que venha. Aleluias. Então Deus não age segundo o nosso cronograma. Faça uma oração específica. Ore dizendo o que precisa, clame ao Senhor de forma específica. Ore pela igreja, ore pelas famílias, ore pelos seus descendentes, ore pelo seu patrão, pelos seus empregados, vizinhos. Apresente as pessoas que convivem com você. Deixa Deus ouvir acerca da pessoa que você convive, que faz parte do seu dia a dia. Aleluias. Se nós queremos avivamento, precisamos clamar a Deus. Amém, igreja?
Precisamos buscar a restauração do altar, da oração, a igreja ser avivada, restaurada, renovada, pastores cheios da unção, obreiros cheios da perseverança, da unção, do poder, mas principalmente da presença de Deus, do mover de Deus, do coração ardendo por buscar a Deus, de uma necessidade de estar na presença de Deus, desejar os caminhos do Senhor, que haja avivamento. Então, diante disso, eu creio que nunca é tarde para construir uma vida de oração. Vamos começar hoje a ser mais perseverantes, amém? Já oramos, mas o Senhor quer que a gente busque mais, entre mais vezes na sua presença. Ezequias orou para ser curado de uma doença mortal. Deus disse: põe tua casa em ordem que hoje você vai morrer. Senhor, tem misericórdia de mim. Deus lhe acrescentou 15 anos, hein? Anos de vida. Ana orou, era estéril, Deus lhe deu um filho. Quantas vezes ela pediu? Ela desejou e Deus ouviu. Salomão pediu sabedoria e recebeu um coração mais sábio do que qualquer pessoa no planeta. Até o dia de hoje, Jesus falou: peça e recebereis, bata, vai abrir. Nós já sabemos, mas o Espírito está nos lembrando: volte-se para mim, olhai para mim, vós todos os termos da terra. Deixa eu cumprir meu propósito na sua história. Deixa eu te levantar nesses dias. Deixa eu abençoar a sua casa. Deixa eu responder. Eu estou bem perto. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Aleluias. É tempo de orar com perseverança, com expectativa, não abrindo mão da resposta. Orar especificamente. E eu acredito que todo o meu coração aqui agora, Deus está levantando uma geração que vai ouvir a sua voz. Amém, igreja? Feche os seus olhos. Amém.